Good afternoon, everyone, and good morning in Brazil. So, this is our final meeting, maybe before going to Brazil, and hopefully, we are all prepared for that and excited. So, Nara, over to you, please. Thank you very much. Hello, everyone. Okay, first, thank you all for being here. We imagine that you are very busy with your preparations and packing your baggage. Today, we will have short presentations about the indigenous lands that we will visit. And our goal is to help to ensure that our experience in the indigenous land is as respectful as possible, both for our visiting team and for the Amandawa community too. So today we will have two invited speakers. That is Professor Luciana Castro. We are waiting for for she to join us, and we will have Dustin Nascimento Lima, that is the head of the local technical office of the National Foundation of Indigenous People. And during this session, our guest speaker will be presenting Portuguese. However, to ensure the accessibility, we have prepared bilingual slides, and we are also thank you, we thank you for by Dr. Rodrigo Moreira, who will assist with the presentation interpretation. During the speaker presentation, and will be available to help with any questions during the presentation and in the end of the presentation by Luciana or Dunst. So please feel free to ask anytime. And at this point, I thank you again, and I ask your permission to switch to Portuguese to formally welcome our speakers. Thank you. So, I will. Ok, bom dia a todos e todas. A professora Luciana acaba de entrar, então, primeiro, né, agradeço a todos pela presença. E agradeço muito, a Luciana e ao Danche pela disponibilidade, por apresentar aqui, né, um pouco mais sobre a terra indígena do Uruiuauá, sobre a realidade dos Amundau e também trazer informações sobre... Tem algum microfone que está dando interferência. Nara, Nara, seu microfone fechou. Ok, agora sim? Então, agradecemos muito a Luciana e ao Danche pela disponibilidade e por compartilhar aqui conosco essas informações que vão ser muito importantes para a nossa atividade em campo. Tá? Então, agora eu passo a palavra, primeiramente, para a Luciana, que vai fazer uma contextualização sobre o histórico e algumas características da terra indígena Uruiuauau, e na sequência o Danche para trazer também um pouco da sua experiência e algumas recomendações de acordo com as normas de visitação para terras indígenas de recente contato. Então, muito obrigada, Luciana. Fica à vontade para a sua apresentação. Você consegue compartilhar a sua tela?
Obrigada, Nara. Eu vou tentar compartilhar, tá? Deixa eu só me organizar aqui, que eu sou fraca de Zoom. Eu uso mais as outras plataformas. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luciana. Um prazer estar aqui com vocês. Whiteboards. Bom dia. Achei, share. Quer? Uhum. Janela aqui. Tá aparecendo? Acho Ainda que não? está carregando. Ainda não, para mim não. Deixa eu Ah, ampliar. agora sim. Deu. Deu. Pessoal, então eu vou falar um pouco, né, de alguns aspectos ambientais e socioculturais da terra indígena Uruauau, com vistas à visita, né, que vocês farão aqui em breve, que nós estamos muito contentes, né, de recebê-los, e a Nara já falou bastante sobre o projeto, e estamos aqui aguardando vocês, e a gente vai passar aqui uma introdução para vocês conhecerem um pouco mais sobre a terra indígena e sobre os Amundaua, que é o povo com que vocês farão contato, né? Estarão junto deles, né? Aqui é uma foto da família do Tambura, que provavelmente vocês vão conhecê-lo. E Lu, eu... Oi? licença. Você consegue colocar maior? Projetar Não. no em slide? Ah, tá. Tranquilo, então. Ah, eu projetei, não apareceu, né? Não está aparecendo, mas está aparecendo pequeno. Ó, tá, ele tá projetado em apresentação. Tá. Acho que dá Não certo. tá, não tá A gente está aparecendo? visualizando a sua tela, mas não em tela cheia. Como será que faz? Porque eu acho que é melhor, porque tem uns slides, né, com tradução, era importante eles lerem, What or is it? Go on then. Whatever you think. né? What does that Não do? entendi. Just Luciana, kind of keep it in place. Who's told you to do that? I guess it makes sense. That does make sense. Oi. Luciana, talvez se você tirar e compartilhar novamente, aí você tenta abrir a tela de apresentação. Depois que compartilhar, Isso. tá, deixa eu cancelar, né? Eu vou fechar o meu slide, vou abrir de novo. Só um minutinho, gente. Compartilhar. Quando aparecer, vocês me falam. Estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo sua tela. Agora eu vou abrir para apresentação, tá bem? Isso. Vamos ver se ela vai ampliar. Ampliou? Apresentou? Não, Ainda não. Como será que faz, né? Com licença, posso tentar ajudar? claro, Pode. obrigada. Lá em cima, onde está escrito página inicial, tem um símbolozinho, eu acredito que seja ali. Tenta, por gentileza, Luciana, para ver se dá certo. Lá em Página cima, no inicial? vermelhinho, canto esquerdo, superior. Ah, tá. Lá em cima do página inicial, em cima da palavra inicial, tem como se fosse uma tacinha Sim. ali, ó, do outro lado, do outro lado. Ah, Aí, tá. vê se é. Cliquei. Cliquei e apresentou.
E Não aqui pra deu? gente não tá indo. Pra gente, não. Eu Ah, tenho então vai ficar. apresentação, Luciana. Você quer que eu tente Pode. projetar? Tente Tá. você. Deixa eu cancelar. Peraí. Interromper. Interrompeu, né? O compartilhamento? Eu vou até pela sua, Nara, melhor. Aí, agora você apresenta. Ficou. Agora sim? Agora sim. Agora eu Pronto. posso. Então vamos. Eu vou Obrigada. olhando os seus slides, tá? Até melhor. Pessoal, então aqui os aspectos, alguns, né? Breves aspectos ambientais e socioculturais da terra indígena Uruauau, que vocês estarão visitando, e algumas imagens também do povo Amondaua, que são o povo indígena que vocês vão encontrar, né, lá na comunidade. Pode passar, Nara. Pode passar também. Então, primeiro, identificar quem que é considerado indígena no Brasil, né? Então, no Brasil, é considerado indígena qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido por ela como tal. Reconhecido pela comunidade indígena como sendo parente, né? Como sendo membro desse grupo. E a comunidade indígena é todo o grupo social fundado em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos, culturais com as organizações sociais indígenas anteriores à chegada dos europeus ao Brasil, ou seja, são os nativos, né, os povos originários do Brasil, e é indígena aquele que é considerado como tal pelo seu grupo, pelo seu membro, como membro do seu grupo, tá bem? Pode passar, Nara. E aqui tem alguns dados que são dos povos indígenas do Brasil, até a gente chegar nos dados de Rondônia, né? Para vocês conhecerem um pouco sobre a realidade do Brasil hoje, né? Se você quiser passar para o próximo, isso eu vou falando aqui. Então, no Brasil, são 266 povos atualmente, né? São dados agora de 2022, os que eu estou passando para vocês. Nós temos quase 1.700.000 indígenas, que corresponde a 0,83% da população total do país. Desses 1.700.000, 780.000 vivem em áreas rurais. Tá? O restante vive em áreas urbanas, se declaram como indígenas em áreas urbanas. 780.000 vivem em áreas rurais e grande parte dos indígenas que se declaram que vivem em áreas rurais vivem em territórios indígenas. Nós temos hoje aproximadamente 150 línguas indígenas faladas no Brasil, né? E esses povos, essas pessoas, elas se distribuem por milhares de aldeias em 809 terras indígenas. Então, o Brasil hoje tem 809 terras demarcadas, tá? A população atual da Amazônia é de 868.000 pessoas, ou seja, a maioria, né, dos indígenas declarados no Brasil vivem na Amazônia Legal. Em Rondônia, nós temos 21.153 indígenas. Esse é o total da população indígena do estado de Rondônia. No estado de Rondônia, nós temos uma divisão de mais de 35 povos diferentes, tá bem? Não coloquei esse dado aí no texto, mas são mais de 35 grupos diferentes, né, que se autodeclaram de etnias diferentes no Brasil.
Esses povos reúnem modos de viver herdados dos seus antepassados e dos não indígenas adquiridos após o contato. Então, em Rondônia, a grande maioria dos indígenas são indígenas contatados, né, e que vivem estabelecendo relações com os vizinhos não indígenas, certo? Então, muitos deles preservam a sua língua materna, aprenderam o português, né, após o contato, e outros hábitos também da cultura dos não indígenas, ao mesmo tempo que preservam seus hábitos e suas culturas. Por quê? Porque as culturas indígenas, elas são dinâmicas, né? E elas se transformam ao longo do tempo. Então, o modo de viver indígena, ele não é estático no tempo, ele não fica parado, eles vão adquirindo outros hábitos, trocas culturais, conforme vão se relacionando, ou com outros povos indígenas, ou com os não indígenas que fizeram contato, no caso, contato violento, né? 100%, eu diria, do contato dos não indígenas, né? Dos brancos, como a gente costuma falar, com os indígenas, são contatos violentos. As mudanças... Excuse me. Ok. Nara, can you ask her if she's changing any slides? Because we don't see changes of slide. It's because she is presenting this one. Okay, then that's fine. Okay? Thank you. Okay, thank you. Ok, Nara? Sim, obrigada. Tá. Os povos indígenas, eles mantêm suas identidades, né, e se afirmam como grupos étnicos diferenciados, portadores de culturas próprias, modos de vida próprios, certo? Ao mesmo tempo que eles interagem com outros grupos, né, e com isso a cultura vai se modificando, correto? Pode passar, Nara. Este mapa é uma imagem do território Uruauau, que vocês vão visitar, né? Vocês visitarão uma aldeia dentro desse imenso território. Eu vou explicar um pouco sobre essa terra indígena Uruauau para vocês. Pode passar. Na verdade, Nara, pode voltar? Vou explicar um pouco o mapa. A área verde escuro, que está delimitada com a linha amarela, é o território Uruauau. Isso, pode passar aí. Esse é o território Uruauau. No lado direito, o que a gente vê é a terra do estado de Rondônia e toda recortada entre fazendas. Tá? Então, todo esse pedaço que está em uma cor marrom é terra desmatada, fazendas e alguns municípios, algumas cidades, certo? Então, a gente vê nesse mapa a pressão que a terra indígena sofre, porque todo o seu entorno, né, pelo menos do lado direito, ele é ocupado por fazendas e por terras totalmente desmatadas, né? E a terra indígena preserva a floresta em pé, e do lado esquerdo são outras unidades de conservação, né, que também preservam a floresta em pé, tá bem? Eu já vou mostrar outros mapas mais para frente, mas pode passar, Nara. Aqui é uma foto, né, com a imagem de das lindas serras, né, do Pacaás, dentro da terra indígena Uruauau, e uma foto dos indígenas mais antiga, uma foto bem antiga deles. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre a terra indígena, a localização e os aspectos legais dessa terra. Ela possui uma superfície de 1.800.000 hectares. Como vocês viram, ela é bem grande. Ela é uma das maiores terras indígenas do Brasil.
e ela abrange 14 municípios do estado de Rondônia. Então, os limites da terra, né, perpassam por 14 municípios, e o Rondônia é um estado que tem 52 municípios. Então, destes, 14 circundam a terra indígena Uruê-Uauau, para vocês terem noção da dimensão dessa terra, né? Ela é declarada de posse permanente dos indígenas desde 9 de julho de 1985, né? Então, fazendo aniversário aí esse mês, e por meio do decreto 91.416 de 85, o decreto presidencial, né? E a demarcação dessa terra foi em 1985. A FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a coordenação regional de Ji-Paraná, que é a cidade que vocês virão conhecer, é a unidade responsável por esse território, certo? Eles que tomam conta da terra indígena Uruê-Uauau. Este mapa mostra nos limites em vermelho e riscadinho de vermelho, a Nara vai mostrar para vocês, é a terra indígena Uruê-Uauau, certo? E sobrepondo a terra indígena, essa parte verde escura é o Parque Nacional do Pacás Novos. Então, o Parque Nacional, ela sobrepõe os limites da terra indígena. E no lado esquerdo, vocês veem que nós temos outras áreas de conservação, unidade de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável, né, que também sobrepõe a terra indígena e circunda também a terra indígena no seu lado esquerdo. E mais à esquerda, nós temos outras várias terras indígenas, para vocês perceberem como que o estado de Rondônia, pelo menos nesse ponto do estado, né, de Rondônia, nós temos várias outras terras indígenas aí ao redor. A terra indígena Caripuna, a terra indígena Igarapé-Laje, a terra indígena Igarapé-Ribeirão, a terra indígena Rio Negro-Caia, a terra indígena Rio Guaporé e a terra indígena Sagarana, como vocês podem ver aí. Pode passar, né? Uma importante característica desse território é a sua hidrografia, que eu acho que é importante para vocês. A TI, Uruê-Uauau, ela abriga pelo menos 12 subbacias hidrográficas de Rondônia. Ela protege as nascentes dos rios Cautário, Urupá, São Miguel, Muqui, Jamari, Pacaás Novos, Jaci-Paraná e Candeias, que formam as principais bacias hidrográficas de Rondônia. Então, as nascentes das principais bacias hidrográficas estão dentro do território. E esses rios abastecem diversas cidades do estado de Rondônia, como Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes, que são grandes cidades aqui no estado, que é abastecida pelo rio Jamari. E outros rios, né, que as suas nascentes estão dentro do território. Tá? Então, ele é um território muito importante. Pode passar, Nara. Ele é um território muito importante em relação à sua hidrografia. A Nara está mostrando o mapa e a terra indígena em destaque em vermelho e os rios dentro do território. Percebe? Então, isso demonstra uma das principais características de necessidade de uma terra, da terra indígena Uruê-Uauau ser preservada e ser cuidada, né, pelos povos indígenas que vivem lá, tá bom? Por conta da questão hidrográfica e da questão das nascentes dos rios. Pode passar, Nara. Um pouco sobre a história e o contato dos povos indígenas que vivem na terra indígena Uruê-Uauau.
Na terra indígena vivem os Jupaú, que também são conhecidos como Urueuauau, com 130 indivíduos, e eles vivem divididos em várias aldeias. Eu acho que 5 ou 6 aldeias, se não me engano, os Jupaú vivem dentro do território. E os Amondawa, com 135 indivíduos. Os Amondawa, eles são um povo que vive em apenas uma aldeia, que é a aldeia que vocês visitarão, que se chama Aldeia Trincheira. E também os Oroim, no outro lado, no lado oposto do território. Os Oroim é um povo Tchapacura, que vive com 113 indivíduos, né? E, porém, eles vivem na beira do rio Pacaás Novos, mas são moradores do mesmo território. E 3 grupos, né, pelo menos até o momento, de indígenas isolados, né, estimados pela FUNAI, pela Frente de Proteção, em 300 indivíduos. Tá? Então, esse é um território que abriga últimos grupos de povos indígenas isolados, ou seja, que não fizeram contato, né, que não querem estabelecer contato com os não indígenas. Os Jupaú e os Amondawa, eles falam uma língua conhecida como Tupi-Kauarrive. Essa é a família linguística, essa é a língua que eles falam pertencente à família linguística Tupi-Guarani, do tronco linguístico Tupi. Já os Oroim, eles falam a língua da família Tchapacura, que é uma língua também compartilhada por todos os Oroari da região de Guajará-Mirim. Esse território, ele é uma das últimas regiões onde houve indícios de presença de indígenas isolados. Esses povos se caracterizam por viverem de forma autônoma e evitarem contato com a sociedade circundante. Vou explicar um pouquinho mais sobre os povos indígenas isolados, que é uma importante característica da terra indígena Urueuauau, e também são muito bem cuidados pelos próprios Amondawa, que vocês conhecerão. Né? Eles são pessoas que estão constantemente preocupados com os isolados da terra deles e cuidando para que eles permaneçam bem, né, e vivendo bem dentro do território. Pode passar, Nara. Os primeiros contatos da FUNAI com os Jupaú e Amondawa foi a partir de 1981. Antes do contato da FUNAI, já havia ocorrido... Pode colocar no traduzido, Nara. Eu coloco aqui. Eu acho que esse faltou, não tem. Ah, faltou? Tá, eu vou falar devagar. Obrigada. Então, antes do contato com a FUNAI, já havia ocorrido muitos conflitos entre indígenas, seringueiros, garimpeiros, madeireiros e colonizadores que chegavam à região. Então, esse grupo, Jupaú e Amondawa, eles são muito guerreiros, né? E eles defendem o território, né, com muita força. Então, chegando povos, né, seringueiros, madeireiros, garimpeiros, colonizadores, eles atacavam, né, como forma de defesa, porque também eram atacados, obviamente, né? Eles primeiro eram ameaçados, né, com a chegada desses invasores nos seus territórios. Então, muitos conflitos estavam acontecendo, muitos indígenas estavam morrendo, né? Essas frentes de exploração econômica e de ocupação avançavam em direção à área tradicional dos indígenas, que, por sua vez, defendiam o seu território, o que resultou em mortes de ambos os lados, sendo que, do lado dos indígenas, as mortes foram muito maiores. Aldeias inteiras foram dizimadas nesses ataques. À época do contato, os Jupaú e Amondawa foram calculados em 250 indígenas, porém se avaliava que aproximadamente havia 1.000 a 1.200 indígenas que continuavam isolados. Naquela época, na década de 1980. Além das mortes provocadas pelos ataques dos invasores,
Os indígenas também morriam em grande número em decorrência das doenças que contraíam e que não tinham resistência, como, por exemplo, a gripe e o sarampo. Então, as doenças era também uma forma de dizimar as populações indígenas. As pessoas, os indígenas não tinham imunidade, né? Eles não tinham resistência física para essas gripes, para esses vírus dos brancos. Então, eles morriam em grandes quantidades também. Era uma forma de dizimar populações inteiras. Uns iam passando a doença para outros. Então, logo que... Pode voltar rapidinho. Logo que ocorreu contato com a FUNAI, os indígenas eram vacinados, né? Então, a vacina era uma forma de protegê-los por essas doenças, tá? Mas isso levou tempo, né? Enquanto isso, eles foram morrendo. O que eles fazem, né, no dia a dia deles, né? Eles praticam a caça. Essas são as flechas, né, dos Amundaua, são muito lindas. Aqui é né, as flechas são lindas. Aqui é um moquém, né, estão moqueando as caças. Pode passar. Eles praticam a pesca também, são exímios pescadores. Pode passar. A pesca. Eles praticam a agricultura, né? Vocês vão ver, inclusive, as roças dos Amondaua são enormes, eles são grandes agricultores, tá? Tem produção para vender, para escoar, né? E também para alimentar. Aqui é uma das formas de moradia deles, né? As casas, eles gostam de fazer os tapiris e ficarem, né, passarem o dia trabalhando embaixo dos tapiris, que a gente chama. São essas casas, né, com cobertura de palha ou de telha. E essas são as malocas, né? Os indígenas, atualmente, eles não moram em malocas, mas eles ainda constroem as malocas, porque são espaços que eles gostam muito de ficar, para passar o dia, para trabalhar, para descansar, ou para fazer reuniões também. Eles usam as malocas como espaços de reuniões, de encontros, né? Então, é muito interessante. Os Amondaua e os Jupaú também fazem uso das malocas. Praticam festas tradicionais, né? Eles têm a festa que se chama Ererua, que é muito bonita, uma dança tocando flautas, e praticam a festa da menina moça também, que é a festa das meninas quando elas menstruam e vão se tornar moças, né? Então, eles têm um ritual muito bonito também nessas festas. Pode passar, Nara. Pode passar. Porque, no caso, os Amundaua, eles se consideram indígenas de recente contato. Então, o que são indígenas de recente contato? Ele é o termo se diz recente contato, aparentemente se referindo ao pequeno tempo de contato com os não indígenas. Mas não é definido necessariamente pelo tempo de contato, mas sim pelo nível de interação. Esse tem tradução, Nara? Pode passar a tradução. Também não? Então, mas sim pelo nível de interação e de assimilação que o grupo tem com o entorno. Então, quem se define se é de recente contato ou se é de contato já de mais tempo de contato ou se não, é o próprio grupo. Tá? No caso dos Amondaua, eles se consideram de recente contato pela forma que se preservam, né? Eles preservam a língua materna, passam, né, ensinam as crianças desde que elas nascem a sua língua, preservam a sua cultura, preservam os casamentos tradicionais, preservam suas festas e seus rituais. Com isso, eles tendem a ser mais, vamos dizer, mais fechados ou menos abertos às relações com
com os não indígenas, né? E o que são indígenas isolados, como a gente tinha mencionado lá mais atrás. Então, existe a presença de povos isolados no território Uruauau. Nessas expedições realizadas pela FUNAI, pela Frente de Proteção, que o Dustin acho que vai comentar, foram encontrados acampamentos indígenas e diversos vestígios, né? Como rede, panela de cerâmica, flechas, resquícios de hábito alimentar, como castanha, mel, peixe, animais de caça, como macaco, tamanduá, porco do mato. E isso confirma, né, dentro do protocolo da FUNAI, que existem povos indígenas que habitam o interior da terra indígena e que eles não são contactados, certo? Pode passar. Então, são grupos com os quais a FUNAI estabeleceu a política do não contato. Então, a política é a que se o indígena não quer estabelecer contato, se ele não se aproxima, né, dos parentes indígenas, se ele não se aproxima da FUNAI, do órgão, né, para estabelecer contato, é porque ele não quer o contato. Então, a política é de não contactá-los, não forçar, né, um contato, porque isso poderia ser drástico, né, poderia acontecer tragédias. A FUNAI é responsável em proteger a região, onde são indicadas referências de indígenas isolados e confirma a existência de 28 grupos, isso no Brasil, tá? No Brasil, 28 grupos e dentro da terra indígena, pelo menos 3 grupos. Existem na Amazônia brasileira 107 registros da presença de indígenas isolados, mas não se sabe ao certo quem são, onde estão, quantos são e que línguas falam, justamente porque não se contacta, não se faz o contato com eles, então o que se faz são protocolos de não contato e recolher, né, o máximo de informações possíveis nos materiais que são encontrados, nos vestígios de acampamentos que são encontrados. Então, por isso, os indígenas são considerados isolados ou em isolamento voluntário, certo? Pode passar, Nara. Aqui, algumas falas sobre como ter uma boa visita, né, e se proteger, e proteger os indígenas e o meio ambiente quando vocês estiverem visitando, né, a aldeia, tá? Então, o que é proibido, né? Proibido o uso de bebidas alcoólicas. O que mais, Nara? Proibido o uso de fumo e de fogo no território para evitar qualquer problema, né? E aqui eu desejo a vocês uma excelente experiência intercultural, que vocês encontrem os Amundawa e aprendam muito com eles, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse povo, que é muito receptivo, muito caloroso, muito organizados também. Então vai ser uma experiência incrível e é o que eu desejo para vocês nessa expedição. Obrigada. Muito obrigada, Luciana, pela excelente apresentação. Vai ser muito importante, né, a gente ter esse conhecimento prévio para essa visita. Não sei se já temos alguma pergunta, né? Quem quiser colocar as perguntas no chat, Rodrigo, se você puder conduzir, mas enquanto isso eu vou passando aqui para o Dante para ele ir projetando os slides dele. E se alguém quiser se manifestar agora, ou então a gente deixa, né, a sessão de perguntas para o final também, mas fiquem à vontade. Hey everyone, does anyone has any questions so far? You can ask now or leave it to the end of the next presentation. I'm sorry to say you. Actually, I can't able to Portuguese. Is there any possibility and is there any option to see the captions or converting into in English language? Hi, Kumali.
So Zoom has this tool called show captions here in the bottom. Maybe you can Okay, try to enable it and okay, use it. that's great. I will do that. Do you have any questions for I the? did not honestly understand that Portuguese. Sorry, I can't able to ask any answer, but the slides are too good. Okay. Okay. I'm also trying to enable the captions and other things from here, but what happens when you speak in Portuguese, it comes in Portuguese caption. So it doesn't come in English. So I'm not able to, translate it into English. That is what I was working here in background to see if my Zoom can allow, but that is not happening. Yeah, me too, Renuka. I can't able to see any English captions or something like that. It automatically comes into a Portuguese. Okay, So in the show I would captions, suggest everyone to download Translate app if you have iPhone. That is what I'm using, and it is giving me very good translation. So, and within that, you have to use conversation, so it can catch up the mic, I mean the speech that is spoken, and it transcribes in you in English. So if you, everyone, I would request you to download Translate app before we go there, so you will be able to at least understand what's the big message there. And in the workshop, we have already got translators, and they would be there all the time to translate. So it won't be a big problem in the workshop. Great. so no questions? Can we go forward for to the next next presentation? Yes, please go ahead. Because I would also say, we might have questions now, but we can explore them more during the workshops and other things. Because just now it is an introduction to us. So maybe you can share that PowerPoint with us so that people can even translate it English and understand it well and do their own research. Great. Thank you very Talvez, much. Lu, You can go se ahead. você puder compartilhar os slides com o pessoal, com a tradução em inglês, acho que talvez ajude quem não conseguiu entender. Nara, sem perguntas, pode tocar. Obrigada. Então, agora passo para o Danche. Danche, fica à vontade para projetar os slides e fazer sua apresentação. Nara, who is sharing the screen? Because we are seeing us, not anything else. It's Dunstan Lima. He will project now. Dunstan, Prof, a senhora consegue. Bom dia, tá me ouvindo? bom dia. A senhora consegue projetar para mim também, porque eu tô meio no improviso aqui, na Não atividade, consegui? e aí eu tô só Tá, com o computador, não tô conseguindo projetar e ver como é que tá a situação. Consegue? tá bom. Que a senhora tem um link Ó, também? sim, vou projetar. Agradeço. Aí, enquanto a senhora está projetando, eu entendi, eu não entendo muito inglês, sabe? Sou bem limitado. Mas eu entendi um pouco que os professores do Reino Unido, eu acho, falou que na apresentação não conseguiu entender, porque não conseguiu acompanhar a tradução. Eu tentei me preparar um pouco para isso e quero perguntar para a senhora se a gente consegue fazer. Inclusive, a minha esposa está junto, mas eu poderia ser o Rodrigo também, que eu não sabia se teria uma pessoa como o Rodrigo, por exemplo, para fazer. E eu dei uma treinadinha com a minha esposa, ela fala um pouquinho de inglês também, e eu poderia falar e ela concomitante falar em inglês para ver se ajuda um pouco, não sei. Aí a senhora avalia aí, professora Nara. Acho ótimo para facilitar o acesso para todos. Rodrigo, por favor, pode, pode acompanhar então e explicar a nova dinâmica? Claro. So now we'll have a different presentation. Dunstan,
will ask his wife. Danche, vai ser sua esposa ou eu? Você que sabe, pode ser você também, não tem problema. Porque eu não sabia que teria você e combinei com ela, entendeu? Mas pode ser você, Tá, porque você já tá na dinâmica tá, aí. fechou. So dancing will present, and then I'll do a translation after. So I'll ask you to be patient, a little bit patient. It will take a little bit more time, the presentation, but this way everyone can understand. Dunstan, aí eu vou pedir só para você fazer frases um pouquinho mais curtas, tá? Que aí você faz, a hora que você parar, eu continuo com a versão ao inglês. Positivo. E eu vou pedir para você parar a sua apresentação, que aí, senão eu não consigo fazer. Obrigada. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Consegui? Parou? Acho que sim. Conseguem ver minha apresentação? Sim. Sim. Pronto. Ok, bom dia a todos. Para mim é uma honra, viu, estar com vocês. E essa apresentação refere-se à visita de vocês na comunidade indígena no Dia da Aldeia. Pode falar, Rodrigo. Hi, everyone. Good morning. It's an honor to be here with you. And this presentation regards to your visit to the village. Pode passar, prof. Por favor. A prof. Nara já falou, mas eu sou Dustin Nascimento Lima, indigenista da FUNAI, e também que é uma honra para mim, viu, prof, estar com vocês aqui. Sou egresso do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. I'm Dunstan Nascimento, and it's a pleasure to be here. And I'm also a alumni from the Master in Water Resources Management and Regulation. This is a program, a master's program we have here in our university. Então, considerando a oportunidade, venho trazer um pouco sobre o povo Amondawa, bem rapidamente para vocês, considerando que a professora Luciana também explanou muito bem sobre a comunidade. Professor Luciana explained very well about everything about the community, and I'm here to discuss a little bit more with you about this community. 3 pontos importantes sobre o povo Amondawa que eu quero destacar: a política de recente contato, a cultura e os costumes, e também a pressão antrópica do entorno da terra indígena. 3 points I like to highlight is the policy for recently contacted indigenous people, culture, costumes, and tradition, and the pressure on the indigenous territory. Sobre recente contato, a professora Luciana também mencionou. Os povos indígenas Amondawa se consideram como recente contato, mas não estão propriamente na lista de recente contato da FUNAI. Mas a FUNAI entende que eles precisam dessa política de recente contato. Amondawa people do not consider themselves as recent contacted indigenous people, but FUNAI understands that this is important to have this classification regarding them, so they can access different types of policies. Inclusive, eu procurei a melhor expressão, porque até mesmo dentro da FUNAI há uma divergência com relação a esse termo. É um termo a título de política, mas há uma divergência. Se usa muito pelos antropólogos
povos de contato inicial, mas não é reconhecido pela FUNAI de forma institucional. There's a discussion regarding the term used here of recent contact. It is used for policy purposes, but people also use qual que é o outro termo? Contato O recente? contato inicial, e o Contato recente contato é o institucional. recently contacted is the policy-wise term, but initial contact is also used, but more in a more informal manner. Eu gostaria de explicar isso, Rodrigo e todos, né? Importante passar, por quê? Porque recente contato é um termo institucional. Contudo, ele abrange somente a questão temporal. Né? Recente contato tem relação com o tempo. E nós temos três tópicos importantes aí, que além do tempo, para além do tempo, nós temos a questão de vulnerabilidade e também da autonomia desse povo. Está mutado o seu microfone, Rodrigo. 5 years into this and still. So um, recent contact, it's used in a more formal way, but it regards only to time. And there are other things to consider when discussing this term or using this term to regard people, these communities. Me permitam falar bem rapidamente sobre a questão da vulnerabilidade e autonomia. O tempo é a questão do tempo. Quanto tempo tem contato com a sociedade? A vulnerabilidade é o quanto essa comunidade ainda está exposta às questões negativas, como pressão do entorno, entre outras situações, também na perspectiva da saúde pública, doenças, epidemias, entre outras coisas. Dustin, aí se você sentir que no meu discurso tá faltando, na minha tradução, tá faltando alguma coisa, por favor, me complemente, tá? E aí eu passo também. Perfeito. So time of contact regards to the time of contact with the white folk or non-indigenous people. And vulnerability regards to the exposure of these communities to pressures brought by the non-indigenous folk. That is problems of public health, problema de saúde pública, que mais, Tanshin? E a questão das pressões do entorno, né? And the pressure on the buffer around the territory also. So public health and environmental pressure on the buffer zone around the territory. Um exemplo, Rodrigo, e todos também, né, para você me ajudar na exposição, é a questão do aliciamento, do envolvimento com coisas erradas. A professora Luciana até mostrou do álcool aí, né? Eles são muito mais suscetíveis a esse tipo de assédio e cederem a esse assédio do que a população envolvente, né? These communities, they are more naive regarding bad stuff brought by the non-indigenous folk. Isso se relaciona à vulnerabilidade. Já a autonomia é o quanto eles conseguem se posicionar diante da sociedade civil envolvente e até capitalizada, né? Na perspectiva da questão da negociação, de estar diante dos seus direitos e se posicionar com relação a isso. Então, isso entra no aspecto da autonomia. So regarding the autonomy of these communities, the discussion surrounds their capability of making businesses, discussing with the non-white folk businesses, and also regarding to other
areas of the community? How can they explore or access their rights as an indigenous community when dealing with the non-indigenous people? Toda essa contextualização que eu acho muito importante é para dizer para vocês que o povo Amondawa, eles estão num contexto que eu posso dizer assim, misto, onde os mais jovens eles já têm um pouco dessa questão da autonomia e não é tão vulnerável, né? E os de meia idade e os mais velhos estão nesse contexto de recente contato. Por isso, a política de recente contato ainda para eles. So this is important to be contextualized due to the Mondawa people. It's in a mixed situation where the young people are more autonomous, and the old people are the ones that made the recent contact. Perfeito. Com relação ao tempo, eles têm cerca de 35 a 40 anos de contato. Vocês estão vendo aí na foto duas pessoas que vocês provavelmente vão encontrar na comunidade. Acima é a anciã da comunidade, que tem uma foto do tempo do contato, uma foto recente dela. E abaixo é a Embu, que era jovem no tempo do contato e hoje também já é uma senhora de meia idade. Uma pessoa de meia idade. Uma senhora também, porque é casada. So in the picture, in slide, you can see a picture. They have 35 to 40 years of contact. And in the slide, you can see the up right picture shows these pictures show people that we will meet there. So in the first one, the top right, you see an elderly, a person that was young back then, and now it was mature, and now it's elderly. And in the bottom picture, you see a young person that is now a middle-aged person. Perfeito. Pode passar o slide, prof. Nesse sentido, considerando que eles são povos que têm esse aspecto de vulnerabilidade, a limitação da questão da autonomia, né, além do tempo do contato, que de fato é recente, algumas orientações, recomendações para a atividade em campo. So in this context, where these people are vulnerable in a situation of vulnerability, but they are also autonomous, and there are some orientations or recommendations regarding our visit on the village. Ok, com relação à saúde, vocês vão fazer uma viagem, né? Inclusive também nós, até o dia 16, até chegarmos na aldeia, vamos encontrar diversas pessoas. Pode ser que a gente pegue um resfriado, até porque está um tempo frio e tudo mais, né? Caso isso aconteça, né, não vamos deixar de fazer a visita, né? Pode acontecer com uma ou duas pessoas, mas a recomendação é o uso de máscara e a higienização com álcool 70, lavar as mãos e manter a distância de 1,5 metro. Eu falei um pouquinho mais, Rodrigo, porque como está escrito, eu acho que dá para você desenrolar, né? Okay, so until we visit them on the 16th, we'll meet several people, right? And there's a case where some of us get the flu or something like that. So, in order to avoid contamination of the indigenous people, they request us to use masks, and also use 70% alcohol, and also keep a 1.5 meter distance from the indigenous people there in the community. Ok, vamos para outro ponto. Registro de imagens. Pode registrar sem problema nenhum, né? A orientação nossa é só que você consiga
autorização expressa do indígena ou da comunidade que você está fazendo o registro. You can record, you can take pictures, but it is recommended that you require prior consent from the indigenous person that appear or people that appears on the video or picture before you recording them or taking a picture. Have consent before making any Mais um type ponto, of então. image. Com relação à pesquisa, né, é muito relevante o trabalho que vocês estão fazendo. E espero que vocês consigam trazer um bom retorno para a comunidade. O que eu peço, né, como representante da FUNAI e na comunidade, é que vocês não divulguem nada sem a expressa autorização dos indígenas e da comunidade. Muito provavelmente a professora Nara está tudo isso, né? E o pessoal da comunidade tinha essa orientação. Do not share any of the things that are discussed there, any of the cultural knowledge, practices, or species management without prior consent from them. Possibly Professor Nara and she already made arrangements so we can use these information. Ok? Com relação ao comportamento, né, e à conduta dentro do território, a gente pede que sempre tenha uma postura cordial e evitar qualquer tipo de atitude que possa trazer algum constrangimento, especialmente para as mulheres e os idosos. Geralmente, com a comunidade indígena, para lidar com as mulheres, né, se caso for um homem, é preferível que evite contato, a não ser que eles estendam a mão para apertar a mão. Mas a relação mais apropriada geralmente é com o homem e depois você estende à mulher, ok? Regarding the conduct within the village, within the community, be respectful and considerate. And also for the male-female interaction, there are some constructs. For example, do not do not maintain any physical touch with the females. This is for men here in the Zoom call. Do not approach physically any of the women. And it is common that firstly there is made a man-to-man contact, and then you extend to the woman. So be aware of that. Of course, if they hand you something, you're allowed to accept, but be regarded that we're within their community and they have their norms. So we gotta act accordingly. Geralmente a interação de mulher para mulher, né, é mais tranquilo, não tem problema nenhum. Usually the interaction between female and female is more common. So there is no problem regarding that. Complementando essa questão do comportamento, a gente vai para outro tópico que é o respeito. Então, como é uma visita, a gente está indo, né, na casa do caso vocês não queiram despertar essa curiosidade, que vocês guardem, né, esse objeto. Danshin, desculpa, você travou a maior parte da sua fala. Você pode repetir, por gentileza? Questão da mídia, para não levar música, bebida alcoólica. A questão do objeto. Praticamente toda a sua Você fala, falou? Danshin. Repetir? Desculpa, praticamente toda a sua fala. Entendi.
Tá, então, com relação ao respeito, né, acredito que uma roupa adequada, inclusive para vocês se protegerem do, dos mosquitos, caso tenha, You não levar you mídia, use música. sorry, use adequate clothing because of the mosquitoes there. So this is due to respect, where they are welcoming us within their homes. So be respectful. In the sense, we'll make some pointments here. Use respectful clothing. Linguagem adequada, né? Não falar palavrão, abordagem religiosa também não é interessante. E se tiver qualquer dúvida, a gente vai estar lá no momento, junto com vocês, né? Junto com os professores da Uni também, pode falar conosco que a gente está à disposição. Do not bring any alcohol or any substances like that, nor music. Also, and imperatively, do not approach any of the indigenous people in a religious manner. This is not acceptable. And use respectful words. Do not curse within their homes and just be respectful in general. And if anyone has any questions, Dunshin and Luciana will be there to help us. So you can approach any of the professors, any of the Brazilian professors, or Luciana and Dustin. Está acabando já, pessoal. Rapidamente, eu lembrei de uma situação com relação aos alimentos. Por exemplo, você quer levar um biscoito, alguma coisa que você gosta de comer, né? Se você não trouxe assim para ou distribuir, compartilhar, que você tente manter isso de forma, não sei qual é a melhor forma de falar, viu, Rodrigo, mas para guardar. Ou então você leve para compartilhar, especialmente com as crianças. Porque se você for comer algo que só for para você, você levar lá e tirar na frente de todo mundo, você corre o risco de ser indagado, das crianças pedirem, etc. Então, isso também é um comportamento adequado, viu? Uma orientação pertinente. So regarding food and snacks, if you plan to bring any snacks, do it, but bring with you in a quantity that you can share with everyone. There will be lots of kids there, and they might approach you if you open a snack or something like that. So, if you do not have enough to share with everybody, because that's their culture, if you do not have enough to share with everybody, they recommend you to do not open within the community. But if you wanted Ô Danshin, mas e se eles quiserem, por exemplo, eu tenho um cookie, um snack, alguma coisa assim, do Reino Unido que eu queria mostrar para todo mundo. Eles podem levar? Pode, não tem problema nenhum. So, but if you have like, oh, I really love this cookie and I really want the indigenous community I'm visiting to prove it, or any snack, you can bring it to them, but do it in a quantity that will be enough to everyone to share. Estamos chegando no final. Falta o lixo e o artesanato. O lixo é bem prático, né? Tudo que você produzir de lixo, tente acondicionar, levar uma sacola para depois trazer para a cidade, né? E é interessante que minimize os descartáveis. Para isso, leve a garrafinha para encher de água. Vai ficar legal, sim. So, regarding waste, it is recommended for you to bring your own waste package to bring it home to the city. And also try not to bring disposable plastic water bottles. Try to bring a reusable water bottle that you can refill it there. E o artesanato, pessoal, é muito importante, viu? Porque
Com certeza vocês vão encontrar, e toda a produção deles é com material da floresta. E a nossa legislação, ela não permite essa comercialização ou essa movimentação. O que acontece, geralmente, quando as pessoas visitam? Eles adquirem e tentam a sorte de levar e passar, mas correm o risco de adquirir, comprar, gastar o dinheiro e, de repente, lá na hora de embarcar, isso tanto dentro do Brasil quanto fora, viu? A polícia do aeroporto, me fugiu o termo, mas ela vai recolher o material, corre o risco, Confisca. confisca, isso. Por E conta isso da daí, pena por das exemplo, aves, tá, porque eu acho que eles vão querer comprar muita coisa lá. Que sim, tipo de pena? Pena eu acho que não pode, semente também não, né? não, não pode Só para nada. eu. Tá, então a gente vai fazer um vai e vem aqui, Dustin, para eu passar a informação certinha para eles. Beleza, So, fechou. regarding the handicraft, they sell it there, and there will be a moment where they'll present you their handicraft. It is beautiful, it's amazing, but it's all produced and made from extracted goods from the forest. And Brazilian law does not allow you to travel with these types of items because they'll have feathers of special birds. They'll have seeds, and just so for you to be aware that maybe you will not be allowed to travel with it if you buy it due to these international law and agreements. So yeah, any questions regarding that? That's we can discuss it once we're present, but once we're in person. But any questions regarding this matter? Nope. Okay. Say, Danshin. Só para complementar, eu fico triste de falar, né? Porque às vezes vai restringir de comprar, de ajudar a comunidade, mas a gente precisa colocar a real situação, né? Que corre o risco. O pessoal acondiciona às vezes, sabe, professora Nara, que eles compram aqueles canos e uma tampa aqui, outra tampa aqui, e aí consegue embarcar no aeroporto como se fosse um mapa ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu não estou incentivando, não, viu, gente? Só estou colocando que tem essa condição e se você adquirir, você corre esse risco. Então tem que ter o pensamento de que eu estou adquirindo para ajudar a comunidade, mas pode ser que eu não consiga levar. So it is important to mention that this is a big deal. Sorry, this is a big portion of their income, the community income. So we recommend you to buy stuff from them because it moves the economy, the local economy. But be aware that you might not be able to travel with it. For example, Dancing explained that some people buy those posters uh, carriers, the big tubes with lids on the edges, and some people manage to go and travel with it, go past costumes with it. But it might be the case that you cannot travel with it. But do not let this impede you to buy stuff from them. Perfeito. Eu acho que eu consegui falar dos pontos mais importantes. Agora, para finalizar, eu vou ser bem objetivo e a Profinara pode passar os slides bem isso, de forma otimizada, prof. Com relação à vacina, a prof já organizou tudo, eu acho que vocês estão por dentro, mas eu queria ressaltar aqui. Pode passar o slide, prof. Aí o Rodrigo pode objetivamente falar, se puder. Não sei se eu dou a pausa, Rodrigo, ou falo as outras já? He'll Posso discuss falar about tudo? vaccines now. A cultura no Zamundal é uma questão muito forte
Então, eu queria trazer essa informação. Ah, desculpa, Danshin. Achei que você fosse abordar vacinas. Não, então deixa eu falar. Regarding the vaccination and vaccines, you were all already oriented in the group chat, and there's you have all the recommendations there. So he'll not address this in a deeper manner. I have here one doubt regarding the vaccines, Rodrigo. What vaccines usually we need to come with vaccines? That is the Faltou. COVID-19 vaccine or the yellow fever vaccine, and what vaccine we need? Oh, ok, one second. Dunstan, que vacinas são exigidas? Um, I believe there's a list of vaccines in the group chat. I'm not sure. Can I Nuka intervene? can help Thank me out you. here, but Yes, Can I Renuka, please intervene? go ahead. Yeah, mandatory is yellow fever vaccine, and you need to just have that. So where can I get that one? Your I will NEHS send you India? the information. Okay, thank you. já resolvemos aqui, Danstan. Ela Já perguntou que resolveu? vacina era Beleza. obrigatória, e aí a gente já indicou que é a de febre amarela. And we Deixa. have sent the list, all the list that the vaccines that are recommended in the group. Okay? Beleza, pode passar, prof, por favor. Que é a questão da cultura, que eu acho que deu uma travada aqui também na internet, que não está tão boa. Aham. A cultura dos Amundawa, né, e essa perspectiva de manter os costumes e a tradição é muito forte. Então, provavelmente vocês vão ver algumas atividades relacionadas à cultura e que vocês possam apreciar e acolher com muito carinho cada atividade deles. É porque às vezes a pessoa não tem a sensibilidade e ri de uma situação, aí causa um constrangimento, entende? Porque como é algo diferente, a gente acaba incorrendo no erro de rir ou tirar algum sarro. Então eu queria que vocês tivessem muita resiliência com relação a isso. So they have their own cultural practices, and dancing, do not recommend any of you laughing, for example, of any circumstance that you see within their community. Please do not laugh or make fun of anything there because it's part of their culture. Just be considerate for this. Pode passar, prof. Aí vocês vão ver alguns registros, né, da atividade deles, a pesca, a forma de se vestir, né, o cocar e os paramentos, né, a dança, o giral com a comida aí típica, né, a caça. Até eu tô ali na foto ali, o gordinho na foto ali fazendo a pintura, eles pintando, né, o meu braço para ilustrar. So in this pic, the previous this slide, you can see dancing, hunting, the cooking of the food, for example, the hunt, and in the bottom left, you can see Dustin getting a painting, a traditional painting also. E por último, mas não menos importante, as questões relacionadas à pressão do entorno. É uma comunidade muito sensível a isso, que combate todo tipo de invasão, né? Eles são personagens nesse processo, né? Protagonistas nesse processo de defesa do território. E essa temática é muito sensível e provavelmente vocês vão ouvir o cacique, se o cacique Tari estiver, falando sobre isso com um sentimento muito forte, como se toda pessoa que
chega lá, ele expressa essa situação como se ele pudesse pedir socorro e como se vocês fossem mais um- uma pessoa ou alguém da humanidade que pudesse atender ele nesse sentido, nesse pedido de socorro. Ou seja, você me ajuda aí, Rodrigo, para passar para o inglês, mas toda pessoa que chega lá é como se ele pedisse, como se fosse um pedido de socorro. E aí é muito importante vocês darem atenção para esse tópico, né? Expressando o respeito a todo o passado negativo e toda a tristeza que eles sofreram, inclusive quando eram ainda indígenas em isolamento voluntário. So there's a lot of anthropogenic pressure, as you can see in the map. The green areas are forests, and the pink areas, I guess, are the conversion of primary forest to other land use types. Um, so there's a lot of pressure on the indigenous territory, and the cacique, their organizational, spiritual, and leadership will talk to you, and he talks with everyone that goes there visit, almost in a manner of a cry for help, because he sees us as people that can help them. So just be respectful when hearing their struggles, their sadness regarding this issue. Perfeito. E próximo slide, prof. A gente consegue apresentar para eles aí algumas situações da pressão do invasão. Como sou eu que estou apresentando, eu botei apreensão de madeira, a caça ilegal, as pessoas invadindo, e eu agradeço pela oportunidade, professora Nara, professora Luciana também, que sempre está com a gente na comunidade, e a todos os presentes. Um grande abraço, obrigado mesmo, de coração. So in this slide, you can see some of the pressure that they suffer. For example, the illegal logging, the illegal fishing, some logging and deforestation equipments. For example, in the bottom left, there is a chainsaw here. So these are some of the pressure that they suffer. And he'd like to thank Professor Nara, that she's a person that always been there with them. And he'd like to thank the invitation to speak with you all. And that's it. Danshin, obrigado. Você falou bem tranquilo, foi bem tranquilo de traduzir. Valeu. Bacana, Rodrigo, eu que agradeço aí. Acho que ficou bom essa jogada, né? Vamos ver se o pessoal aprovou, né? O pessoal que eles falaram que não tinha conseguido acompanhar a apresentação da professora Luciana, que foi uma pena, mas agradeço. Valeu mesmo. Muito obrigada, Danche. A gente foi tentando fazer aqui da melhor forma, né? Realmente, eu acredito que a maioria das pessoas conseguiram acompanhar ali, né? A professora Luciana, mas nem todos, o que é uma pena, porque realmente foi uma apresentação muito importante, mas nós vamos disponibilizar os slides que, infelizmente, nessa versão, acho que talvez eu tenha compartilhado aqui a versão anterior, que não tinha toda a tradução, né? Então, eu vou mandar também os slides com as traduções, né, para quem quiser rever ali as informações que são bastante importantes. Então, agradeço muito, Danche e Luciana, né, pela disponibilidade, pela apresentação, e caso alguém tenha mais alguma questão, fiquem à vontade. Obrigada, Rodrigo, também, né, por nos auxiliar nessa importante tarefa ali de fazer a comunicação acontecer. Obrigado, professora Nara. Any questions, everyone?
We hope that this second presentation were easier for you to understand. Professor Nara wishes that this as well. Eu tenho uma pergunta. Lu, eu só não entendi. Você falou que tem 28 grupos isolados no Brasil, né? Está me compreendendo? Tá. Mas na Amazônia, né? Brasileira tem 107, mas são 107 indivíduos ou grupos? Eu não consegui compreender. Por favor. Não, Margarita, são 107 registros de presença. Registros é quando você encontra resquícios, né? Algum tipo de resquício ou alguma visão, né, de um indígena. Então, não são 107 pessoas, né? Não, são registros que a FUNAI faz nas suas expedições. Então, grupos, para poder imaginar quantas etnias, vamos dizer assim, se é possível falar em etnias, né? Mas é como se fossem 28 etnias. Dentro desses 107 registros, né, foi possível estimar que podem ser 28 grupos diferentes, com características diferentes, né? Porque as características dos resquícios que são encontrados é que vão dizer se são um povo tupi, se é um povo pano, né? Qual é a característica, né, mais ampla desse grupo. Então, dessa forma, vai se estabelecendo. Né? Então, por exemplo, no caso da terra indígena Arueu-Auau, a partir dos resquícios que foram sendo documentados, aí foi possível imaginar que são 3 grupos. Eu acho que o Dustin pode ajudar, porque eu me esqueço os nomes, mas um seria o Sirionô, que é um grupo vindo da Bolívia, e os outros 2 grupos eu não sei os nomes, não sei se o né, possíveis nomes que são dados a eles. Me permite, professora Luciana, complementar? Sim. Eu trabalho na frente de proteção, né? Hoje eu estou com atendimento social da comunidade, mas eu também trabalho na frente de proteção, inclusive eu estou como coordenador substituto dessa parte de isolados. Na Urueu, nós temos, na verdade, 4 registros, 3 confirmados. E quando se fala de registro, prof. Margarita, são informações que a FUNAI recebe de que há possibilidade de grupos isolados naquele lugar, e a FUNAI entra no processo de estudo desse grupo para realizar expedições, identificação, marcar a presença dos isolados. Desses registros, 28 são confirmados, que é o que a professora Luciana falou. Na Urueu, nós temos 3 confirmações, né? Que são dois grupos, que na verdade é o mesmo grupo. Os Amondaus chamam eles de Iraparariquara, que são os isolados do Bananeira e isolados do Cautário. Eles andam pelo rio Bananeira, um clã anda pelo rio Bananeira e o outro clã anda pelo rio Cautário. Tem os isolados do rio Oriente, mas é um registro também que eles identificam como não confirmado, porque pode ser uma fragmentação desse clã que anda no Bananeira no Cautário. E tem os Jururei, que são Cauarriva do rio Muqui, que estão mais ao sul da terra indígena. Né? Os Iraparariquara estão no centro-sul da terra indígena e os Jururei estão mais no sul da terra indígena. Então, na Urueu, nós temos 4 registros, 3 confirmados e um que está em tese em estudo. Mas a gente entende que também é desse mesmo grupo que anda nesses outros rios no centro-sul da terra indígena. A professora Luciana colocou muito bem que são os Sirionó, porque há uma hipótese aí da FUNAI e do indigenista, inclusive, que faleceu, o Rieli,
que esses indígenas do Iraparaquara, eles falam a língua sirionó-boliviana. Por isso que a professora Luciana mencionou o sirionó. Aí o Muqui, que são os Jururei, eles já são do tronco linguístico Tupi-Kauarribe, ou Kauarriva, como a professora também, a professora Luciana mencionou, que também é a língua dos Amondaua, que é o grupo que a comunidade que vocês vão visitar. Obrigada, Lu, obrigada, Tati. Foi uma aula muito enriquecedora. Obrigada. Gostaria de ver, Rodrigo, você consegue fazer uma síntese? Eu sei que são muitos nomes, né, de línguas e grupos, mas uma síntese do que foi discutido, por favor. Sure. So the discussion here was about the isolated groups, and within the indigenous community that we will visit, the Urueu Wauwau community, there are three or four confirmed observations, certo? Quatro confirmações? 4 registros e 3 confirmados. Four observations, and three of them were confirmed. These three confirmed, as três confirmadas são de três povos diferentes? Três grupos diferentes, desculpa. 2. And the three confirmed are come from two distinct groups of indigenous people, isolated indigenous people. And they walk among the Rio Bananeira, that means banana tree Rio river, Calcário. and the other one walks among the Caltário River. E o Mais último alguma é do coisa? Rio Muqui. And the last one is from Rio Muqui, more in the south of the indigenous territory. And the other one are more center north, more in the center north region. Mais Ô, alguma coisa? Rodrigo, porque das três referências, duas a FUNAI entende que são o mesmo grupo, apesar de serem duas referências, entendeu? Então, So dois são do from the mesmo three grupo. observations, FUNAI believes that two of them are from the same group, and these two walk among the Rio Caltário River and the Bananeira River, more in the center north region, and one of them walks in the south of the territory, in the Muki River. Perfect. Bom, É isso. então, muito obrigada, né? Muito esclarecedor e como foi dito, né? O Danche estará conosco. Também fica o convite caso a professora Luciana possa participar. Ela já conhece, né? A comunidade, tem feito trabalhos junto com eles, então tem bastante conhecimento para ser compartilhado, tá? Então agradeço demais. E agora eu vou retornar aqui só para alguns encaminhamentos gerais, né? Da instruções para a preparação do workshop, só alguns lembretes, então vou voltar para o inglês. Muito obrigada, Rodrigo, por facilitar essa comunicação super importante, né? Essa sua ajuda. Obrigada mesmo. So, I'm very grateful for Dancy and Luciana and Rodrigo too for share with us these important informations. And to finish this meeting, I would like to remind everyone of the importance of following the instructions that were sent. We have a document when we put all the more important informations, and there we have some links that all of us have to fill, two specific forms, one for the visit and another by
British Council that Dr. Renuka shared with us. And so please, who didn't feel yet, please observe this. And another question is about the deadlines. Who wants to send the slides of the individual presentation? Please send by mail for my email until July 10th. So we can organize and have this previous material for our workshop. And thank you everyone once again. And I return to the Dr. Renuka to considering. Thank you. Thank you so much, Nara. There is one question from Ben that as we are mentioning the workshop title is about extreme events, then what kinds of extreme events are the communities subject to? That is what he would like to know. Thank you. Yes, this is an important question because was presented in the maps. The Urueu indigenous land is in an important area that is where we have the main watersheds from Rondônia. So we have there the nascents. Rodrigo, please. I forgot. Oh. Nascentes. Eu não sei, eu sempre me Water. pergunto. Yes. Water spring. Water Springs. springs. Water Sorry, springs. sorry. The water springs, the main water springs from Rondônia. So, and in other way, they are under pressure. So, we have in one part the importance of preserve and maintain this indigenous land to preserve the water and the forest. Because here in Rondônia, in Amazonia, all the regions, we have received and we have been impacted by the extreme events like the very dry season, and in other way, we have the increase of temperature that affects the production, the agriculture, and the way of life of all the people. So these are more about the importance of the preservation of indigenous lands and other preservation areas for maintain the climate more equilibrated and to preserve our source of water here. Thank you so much, Nara. Thank you. Now, just I would like to first of all thank you, our guest from Funai, who take this time to present us everything about indigenous land and our visit. And I'm so grateful that they have minutely explained us many things. And I will also share the transcript in English and in Portuguese for rest of the group to understand it well. Of course, it is all a bit of unknown area for us, and so I would always like, I would like everyone to go through it and be prepared for what is coming next in our trip. And be also mindful that we are going to a land that has been, preserved and secure, sacred for the people who live there.
And so we need to respect those protocols that have been mentioned here. So thank you so much for taking all this time. Now over to our recap of what all we need to remember. We have last minute changes in our UK team, and Komali, who is here, and Adi, who is also here. They too will be our UK advisory team. So we had changes. Professor Haidam is still on the team, but he's going to remotely engage with us. And we had a few changes in participants also. And however, we have kept the total number from UK traveling to Brazil is 17, including me. And 21 of participants are joining from Brazil. There would be many other joining us online, and all the the full workshop will be recorded and also online, so people can join from other parts of the world. Having said that, I will make another announcement of few lectures and others, and Nara will also make continuous announcement on the WhatsApp. So please make sure you access your WhatsApp and receive the messages. If not, full things means everything is coming through email, okay? Next is tickets. I hope everyone has got air flights by now. The last minute changes are also done, and they must have received the flights. I know 2 of them train tickets are pending, and I will be doing that. Some of them would need London travel pass, which I will be doing and sending you, or someone, or few of them have mentioned that they don't need, so maybe not. I think Federico or someone from Nara, your group, Brazilian group, has to book bus, and I would ask them to do it as soon as possible. Okay. With the meals and yes. Sorry, just to thank you. We have to thank you again, Luciana and Dusty, so we can continue to discuss some other things to prepare the travel and so on. So just to say bye to Luciana and Dustin because they may have other things, other Sure. talk. Okay, yes, Sorry. thank you very much. Yeah, thank you very much. Yes, you can tell in your own words and then we can say bye. Thank you very much for being here. Thank you, Luciana and Danstein. Thank you very much. Danstein, yes. Isso. Thank you. Então, Thank you very much. Thank you very muito much. Bye. tchau, tchau. Nos vemos. Thank you, Dr. Renuka. Sorry. Right. I don't understand why others have are leaving our meeting. Oh, so I don't know. You I will understand? write down in the chat. Okay, how many of them were? They were just 2, isn't it? And we have lost 10 of them. So, okay. Then with the meals and small expenses like fuel, please keep invoices with you. So, and I will share known staff expense form. And
you will be paid accordingly from UCLAN. Then secondly, all right, yes, yellow fever, I think that is mandatory because from our UCLAN also I was informed about this. So please take a yellow fever vaccine. Most of them have taken, so that is good. We don't need any visa, but for visa or those who have taken visa, keep your visa receipts with you. If expenses permit, we will pay you. From the airport to to the resort, we are going by bus. And for the UK participants, it is going to be a very long journey. So please wear comfortable dress. Now over to Nara for cultural thing, and then I will continue with some other things. So over to Nara, please. Oh, for cultural things, we add in the main documents the link when we have the program, this schedule. And just to remember, if you want to share something like your culture, like music or I don't know, it's very open. This, if you want to bring something to share, it's yes, we recommend to organize this and bring with you to these moments. It's and the program is shared yet. Okay. All Thank you. right, thank you so much. Now for the opening ceremony, there was a question anyway that we don't know each other. And so I would ask like Nara, because she has hold of all the documents. Nara, can you make one just page and start writing a small bio of everyone? I mean, you don't have to write, just make a page and share the link. Each participant will write their bio. And just do not paste, like feel free to paste the links, but at least write something about you in 6 to 7 lines, so that people don't have to just go to the link and understand everything. So please write down about yourself, your interest, and so on, and then connect it to maybe LinkedIn or whatever the link you have, or Kid, or other thing that people can then have a look. And the reason it is important, everyone's bio is important by 1 or 2 days, because we are going to form a pair. And in the opening, instead of introducing yourself, you will introduce the counterpart of your pair. So pair yourself with someone and write down their name also. So, and then so that others cannot pick them up. So for example, I will select Nara and I will talk about Nara, and Nara will talk about me. Introduction, and 2, 3 line or 4 line are fine, but we want you each other to introduce each other. And so participant from UK will choose participant from Brazil and vice versa. Okay, so that is what we want in opening ceremony. I am also going to call upon few Brazilian, people. We have also sent letters to government and Rondonia government and so on. We are waiting for reply, but they might join us anytime, whenever they can, throughout 3 days. So I cannot promise anything, but we are trying to invite few more people from different groups and government and businesses, so you can make a wider connection. So that is the interest here. So I think that is all from me.
Do you remember anything, Nara? Do you want to add anything, please? No, just I think is this just the importance to fill the forms and send the presentation and have a nice trip, and we are waiting for you all here. It will be a very interesting activities, and we are open if you have some questions. Wonderful, wonderful. Anyone else want to ask any question or suggestion? Yes, please. I have one question, Renuka, to Nara Lucia. Actually, I have seen the documents. It is very well prepared, but I have one doubt. I did not see the full information about the participants details of the UK as well as the Brazilian participants in different folders and the email IDs. That will help us who they are, what they are doing, and what is their subject area. That helps. Is it possible to share the document? Maybe some folders are there or something. Maybe I can't able to find that. Yeah. Komali, when you just left this meeting, only that bit was missed out by you. Sorry. So I can repeat. We have asked everyone to put down their bio. Just now only I asked them to put down. Nara is going to create a document, and everyone needs to put down their bio immediately, like in 1 or 2 days. And then also pair yourself with counter party. I mean, you and Ade would pair with advisors in Brazil group. So that would be Professor Irini and Federico. Yeah. And the rest of the participants will pair with other participants in Brazil, and we will know each other, and on the opening ceremony, we will introduce each other rather than introducing yourself. Thank you. It could be fun. It could be, like whatever you want to share, whatever you know within these 2-3 days, you can exchange some messages between you, and we would like that. It might happen that 2-3 participants in Brazil, because they are more, may not get the pair. Maybe we can pair 2 Brazilians with 1 UK, if that is also happening. We would like to welcome that. So that's all I think you missed out, and so we have organized for that too. Thank you. Okay. And complementary information about the Komali doubt, that is important. I think we can share, once I received the presentation, individual presentation, we can put in a folder and share with everyone, because there we will have the biography, the main projects, and the formation of all participants, So I think it could be helpful too. And I will Yes, prepare thank you. as Thank you so I much. receive, I put in a folder for everyone. Okay? Thank That's you. Yes. great. Yeah. Thank you so much. I know I will repeat for Komali and Ade here that yes, you need to make a 5-minute presentation about, and I think you must have seen the guidelines, what we have done so far. Yeah. Okay, thank you very much. That's all. Any other comment, question from anyone? Just I have one suggestion or the question. Most of the presentators are the early career researchers. Are you going to plan from Luciana and from Renuka? Is there any giving a best presentation, first best, second best, third presentation awards, because they are giving the 5 minutes talk with their research? Do you have any plans for that? No, we are giving only this certificate to everyone later on, because they have participated in workshop.
We don't want to have a competition type of thing. Okay. That is not that was not the intention here. So no. Okay. That's great. I don't have any questions. My questions have been cleared out. Thank No you. worries, no worries. Just to remember everyone, you know, the intention of this workshop, we have been talking about it and all that, but the intention is to collaborate, grow, empower yourself, especially early career researchers. So that's why you have been all selected, because you are early career. It means, of course, many of you are doing all type of research, but you are selected because basically you are still early career researcher, and we want you to grow your international community, but also in, you know, wider, broader perspectives of the research and other things. And that's why this is just to, you know, enjoy and grow yourself. Thank you. There is a question about bring laptops from Zobaida. Everywhere I go, Of course, you I will have bring to my bring your laptops. laptops. Yes, I I think think it's you will important. have to bring your laptops, because we are going to ask you several things. We are going to also, you know, you have to write down notes. You will have to, so there are a few things. I think, Nara, you can, I know it is, this meeting is getting longer, but during all the sessions, we will pick anyone to write notes about the meeting. And then also to narrate it. We will also have day 1, day 2, I mean session 1, session 2 recap. So we will ask anyone to recap. So you will have to be very attentive in the sessions. The main requirement by the funder is that you need to be attentive all the time for the and in person for this workshop. So that is, yes, I think you should bring laptops. Thank you. What about the backpacks? I don't know if you are not clear. You know, within your tickets, you will be able to bring 12 kg bag, okay? And a handbag, okay? So I don't understand the question of backpacks. Actually, I have seen in the luggage, they are giving the only hand baggage. I seen in the airlines. No, they we give- have bought all the economic tickets, which allows you to bring 12 kg bag, cabin bag. Everyone, not more than 12 kg. And do we have any small handbag or something like that? Yeah, 12 kg and a handbag. Okay. Backpack or handbag? Backpack, I think it's something like should be just a laptop or few little things. I don't think it should be a very big one, like 8 kg or something, okay? It should be 2 kg only. Okay, I think thank you very much. We can stop. We can answer the questions later whenever you have questions. Put them on the chat so everyone can have the answers as well. And thank you very much for today's time. We are looking forward to meeting you all.